Bíblia com a vereadora Daniela. Boa noite a todos. Vou ler um trecho aqui em Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim às vistas dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Cumprimento meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, cumprimento vocês que estão presentes aqui no plenário e todos aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Tem correspondência? Temos sim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Temos aqui o ofício de resposta de requerimento. Ofício número 083, de 17 de março de 2026. Resposta ao ofício número 16, de requerimento de autoria do vereador Carlos Eduardo da Silva. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, acusamos o recebimento do ofício número 16, que encaminha os requerimentos de autoria do vereador Carlos Eduardo da Silva. De início, parabenizamos o edil pela diligência e pela atenção dedicada às demandas de nossa comunidade, cujas pautas são de grande relevância para a nossa gestão. Em atenção às solicitações apresentadas, passamos a expor as seguintes considerações. Com relação à iluminação pública, informamos que a manutenção em nosso município tem seguido um cronograma constante de substituição de lâmpadas e equipamentos. Esse trabalho ocorre tanto por meio de mutirões, que percorrem todo o território municipal, quanto por manutenções periódicas realizadas conforme a demanda. Ressaltamos que a administração tem prezado em garantir a manutenção contínua e a qualidade desses serviços, atendendo com igual empenho a zona urbana e os povoados, os distritos e demais áreas rurais. No que tange à recuperação dos meios-fios do distrito de Buritizinho, a administração municipal irá promover um levantamento técnico para averiguar a viabilidade da manutenção o mais breve possível. Evitaremos esforços para que tal análise ocorra antes do próximo mutirão de serviços previsto para aquela localidade. Com relação à solicitação de transporte para os professores, este é um ponto que exige uma decisão administrativa firme e transparente, a qual passo a expor. É de nosso conhecimento a existência de algumas linhas de transporte que atendem os servidores do magistério, instituídas em gestões anteriores. Essa realidade, herdada por nossa gestão, exigiu uma análise jurídica e orçamentária aprofundada de suas implicações. Dessa análise, concluímos que a criação dessas linhas no passado ocorreu de forma precária, sem a devida previsão legal específica e sem um estudo de impacto que garantisse sua sustentabilidade e, principalmente, sua isonomia para com a totalidade dos servidores. Diante disso, e em nome da responsabilidade fiscal e da segurança jurídica, essa gestão toma a seguinte decisão de efeito imediato. A prática de criar linhas de transporte para servidores está administrativamente encerrada, não havendo a criação de novas linhas. Esclarecemos, no entanto, que as duas linhas existentes serão mantidas em funcionamento. Essa medida se dá em respeito à situação consolidada dos profissionais que já utilizam o serviço ao longo do período. É fundamental ressaltar que tal manutenção ocorrerá em caráter excepcional, tratando as linhas atuais como quadro fechado. Isso significa que a medida não gera precedentes nem direitos à extensão para outros servidores. A impossibilidade de o município assumir este encargo de forma ampla é uma questão de responsabilidade fiscal e administrativa. Inclusive, essa foi a razão pela qual o último concurso público para o magistério teve suas vagas definidas de forma regionalizada, um ato de transparência para cada candidato. Ao ser aprovado, já estivesse ciente da localidade de seu trabalho e da responsabilidade quanto à sua locomoção.
Essa decisão final, embora difícil, é o ato de gestão necessário para corrigir uma distorção histórica e garantir que o município trate todos os seus servidores de forma igual sobre a regra do edital do concurso que os rege. Quarta questão. Quanto à melhoria da quadra poliesportivo do Distrito Buritizinho, reconhecemos a importância deste equipamento como espaço de convivência, esporte e lazer para a comunidade. A revitalização de tais espaços é uma de nossas prioridades. Durante o próximo tirão de serviço no Distrito, nossas equipes farão uma avaliação completa na estrutura para elaborar um plano de ação que contemple os reparos necessários do piso, telhado e na iluminação da Academia da Saúde, visando restaurar a plena funcionalidade e segurança do local. Finalmente, a respeito do projeto de lei sobre o reajuste do piso do magistério, informamos que desde o início do ano, essa gestão já providenciava os estudos de inviabilidade para atender nossos valorosos profissionais da educação. Conforme é de conhecimento de Vossa Excelência e dos demais vereadores, o referido projeto já foi enviado, tramitou para essa Casa de Leis e, após a aprovação, já foi devidamente sancionado, publicado e se encontra pronto para a execução de seus efeitos financeiros, o que acontecerá a partir do próximo mês. Reiterando nosso apreço pelo trabalho legislativo, colocamos-nos à disposição. Felipe Dias, prefeito municipal. Próximo ofício de resposta de requerimento. Resposta ao ofício número 66, de requerimento de autoria do vereador Flávio Dias. Informo que essa secretaria recebeu e analisou a justa solicitação para aquisição de equipamentos de proteção individual, EPIs, incluindo capas de chuva, para os garis que prestam serviço de inestimável valor à nossa comunidade. Reconhecemos a pertinência da demanda que visa assegurar condições de trabalho dignas e seguras aos servidores, em conformidade com as normas de saúde e segurança do trabalho. Nesse sentido, comunicamos que a administração municipal, por meio dessa secretaria, já está adotando as providências administrativas necessárias para viabilizar o processo de aquisição dos equipamentos apontados com a maior brevidade possível. Agradecemos a colaboração do Poder Legislativo na identificação de necessidades de nossa população. Atenciosamente, o Birajara José da Silva Filho, secretário de Administração. Resposta da Secretaria de Educação ao requerimento do vereador Carlos Eduardo. Senhor presidente, a parte cumprimentá-lo, informo que o processo de licitação para conclusão da reforma da Escola Geraldo Silva de Lima está em andamento. Assim que finalizar todo o processo, será iniciado as obras e assim conclusão da reforma. Sem mais para o momento, na certeza do pronto deferimento, subscrevo-me Maria das Graças de Castro Lucas Martins, secretária de Educação. Outro da mesma secretaria. Senhor presidente, a parte de cumprimentá-lo, informo que, segundo o ofício encaminhado por essa Casa de Leis, que alunos da região do Marinheiro / Buritizinho estão ficando no transporte escolar por um período de 4 horas e meia. Pelo cadastro da rota do transporte escolar, rota número 66, da região do Marinheiro / Piracanjuba / Buritizinho, 69 km, informamos ao senhor vereador Carlos Eduardo que essa rota tem início às 10h45 no primeiro ponto e término às 12h30 no último ponto. Sendo assim, os alunos não ficam esse período que nos foi relatado. Segundo o diretor do transporte escolar, senhor Laércio Donizete Castro, o período de permanência dentro do transporte está de acordo com as outras rotas que fornecem o transporte escolar dentro do município. Sem mais um momento, na certeza do pronto deferimento, subscrevo-me Maria das Graças de Castro Lucas Martins, secretária de Educação. Último ofício. Resposta ao ofício 123. A parte de cumprimentá-lo, senhor presidente, a parte de cumprimentá-lo, informo que a manutenção do parque de areia da Escola Parque Infantil Dona Zumira Gonçalves será realizada após o período de chuvas. Essa informação já foi repassada à equipe gestora e repassada aos pais e responsáveis dos alunos que estudam naquela instituição. Sem mais para o momento, na certeza do pronto deferimento, subscrevo-me atenciosamente Maria das Graças de Castro Lucas Martins, secretário de Educação. Esse aqui não cito o vereador, mas creio que foi o Daniel, né? Daniel Porto. Senhor presidente, só de correspondência. Projeto de leis. Temos sim. Consta na pauta aqui para a apresentação
dois projetos de leis, ambos de autoria do Poder Executivo, cuja cópias eu não tirei, mas a gente já colocou lá no grupo, em forma de PDF. Se alguém depois quiser de forma impressa, só comunicar que a gente providencia de imediato. Vou fazer a leitura apenas do ofício. Ofício número 092, de 6 de abril de 2026. Assunto: justificativas e encaminhamento de projeto de lei em regime de urgência urgentíssima. Excelentíssimo senhor Oswaldo Peixoto, presidente da Câmara. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa augusta Casa de Leis o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar e implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, bem como o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências, considerando a iminente implementação de programas estratégicos voltados à proteção e promoção dos direitos das mulheres em nosso município, os quais demandam a existência imediata de um órgão colegiado para controle social e deliberação, solicito que a presente matéria seja tramitada em regime de urgência urgentíssima nos termos da legislação vigente. Certo de contar com o habitual espírito público de vossas excelências, renovo meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Então, está aqui o ofício que encaminha a matéria, eu já dei uma lida nela, senhor presidente. Passa por 3 comissões: Constituição, Justiça e Relação, Finanças e Orçamento, e também Educação, Saúde e Assistência Social, uma vez que fala muito sobre assistência social aqui envolvendo esse Conselho da Mulher. Então, cabe aí aos 3 Senhor presidente, vocês estão fazendo em conjunto ou individual? CCJ, Social. Finanças e Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto simples, né? Ô, Ulisses. Por mim é conjunto. Por mim também é. Se o Júlio tá vindo. Por mim também é. Tem que ligar para ele amanhã. Os projetos seguem, né, senhor presidente? Para as 3 comissões, depois eu passo a mão aqui do presidente Flávio, que é da primeira comissão, para que seja analisado e emitido o parecer. O outro projeto que está sendo apresentado é o de número 14. Também vou fazer a leitura do ofício aqui, que encaminhou essa matéria, para que seja encaminhado às comissões. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminho Vossa Excelência aos nobres pares desta Casa Legislativa para apreciação e deliberação a inclusa minuta do projeto de lei que desafeta bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Centro Social Rural de Orizona, além de conceder as isenções fiscais necessárias para a efetivação do ato. A medida de manifesto interesse público visa fortalecer a atuação da Escola Família Agrícola de Orizona, EFAORI, instituição de inestimável valor para a educação e o desenvolvimento social de nossa comunidade, gerida e mantida integralmente pelo CSRO. Certo do elevado senso público que norteia as decisões dessa Casa de Leis, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e solicito valioso apoio para aprovação da matéria. Respeitosamente, Felipe Antônio Dias, prefeito municipal. Esse projeto ele não pede urgência urgentíssima, nem no ofício, nem na justificativa da matéria, e passa aqui, eu estava olhando somente pelas comissões de Constituição, Justiça e Relação e também Finanças e Orçamento. Senhores presidente, manifeste, conjunto ou individual? Esse não pede urgência urgentíssima, senhor presidente, mas de toda forma cabe aos líderes, né? Conjunto. Senhor presidente, só gostaria de sugerir aqui que quando a gente for fazer em conjunto, o senhor acionar o jurídico para que ele possa estar presente, né? Para a gente já deixar com os pareceres já prontos, para não deixar para fazer parecer de última hora. Nossa academia, né? Então, segue em conjunto para essas 2 comissões que foram mencionadas, CCJ e a Finanças e Orçamento. Agora, na pauta de votação, encontra-se aqui o projeto de lei número 07, que autoriza o Poder Executivo a outorgar, mediante termo de permissão de uso, o uso de bem imóvel público municipal ao Sindicato Rural de Orizona e dar outras providências. Esse projeto ele foi analisado pelas comissões aqui pertinentes, creio que 3 comissões, isso: Constituição, Justiça e Relação, Finanças e Orçamento
E também a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Aliás, são 4 comissões, envolveu aqui também a Comissão de Agricultura e Pecuária. Senhor presidente, esclarecendo, é o parecer aprovando a matéria, de acordo com o nosso regimento interno, está bem embasado aqui legalmente no regimento, está devidamente assinado esse parecer aqui, datado de 24 de março de 2026. Estão aqui os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Flávio Dias, que é o presidente, Daniel Hipólito e Ulisses Castro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Ulisses Castro, Ronaldo Costa e Roseli Mesquita são membros. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, vereador Daniel Hipólito, presidente, Flávio Dias e Hernani Avelar são os membros. Comissão de Agricultura e Pecuária, presidente Carlos Eduardo, vereadora Roseli Mesquita e vereador Ronaldo Costa são os membros no parecer aqui. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Certo, então após a aprovação do parecer, segue na pauta da ordem o projeto de lei para a primeira votação. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Ainda na pauta de votações, encontra-se o projeto de lei número 8, datado de 5 de março, de autoria do senhor prefeito, que cria o Programa Municipal de Apoio à Regularização Sanitária de Produtos de Origem Vegetal, institui o selo Origem Orizona e dá outras providências. Esse projeto ele foi analisado por 2 comissões, CCJ, que é a Constituição, Justiça e Redação, e também a Agricultura e Pecuária. Está aqui o parecer datado de 24 de março, também devidamente assinado aqui pelos membros das 2 comissões, vereador Flávio Dias, Daniel Hipólito, Ulisses Castro, pela Comissão de Agricultura e Pecuária, vereador Carlos Eduardo, Roseli Mesquita e Ronaldo Costa. De igual modo, é um parecer técnico, aprovando a matéria, embasado aqui no nosso regimento interno. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, após a aprovação do parecer, a matéria segue na pauta da ordem para a primeira votação. O projeto está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Vocês são isso? Ah, agora? É pergunta plenária. Estou em desvio. Convocar a sessão. Ah, Esses 2 projetos. Não vamos convocar a sessão extra para esses 2 projetos de leis. E agora? Ah, plenária concorda, soberano? Então, está aprovado. Hoje, Está de acordo? Certo, então só informando aqui, senhor presidente, de acordo com a soberania do plenário, todos foram de acordo, vai ser preciso de uma sessão extraordinária apenas para a segunda votação do projeto de lei número 7 e 8. Então já vou constar que eles serão colocados na pauta da ordem dessa sessão extraordinária, que será realizada ainda na presente data, então logo termina a ordinária, para a segunda votação. E por último, senhor presidente, encontra-se aqui na pauta de votação o projeto de resolução número 01, projeto datado de 3 de março, de iniciativa da Casa, vereador Carlos Eduardo, que altera o regimento interno da Câmara Municipal de Orizona e dá outras providências. O projeto de lei foi analisado somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, comissão essa que aprovou a matéria, para ser datado de 24 de março de 2026, devidamente assinado pelo presidente Flávio Dias, vereador Daniel Hipólito e vereador Ulisses Castro, que são membros. O parecer está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Então, em seguida, a aprovação do parecer, o projeto de lei que altera o regimento interno da Câmara, esclarecendo aqui que a alteração se trata da criação de mais uma comissão permanente, que é a Comissão de Segurança Pública. Esse projeto, então, segue na pauta para a primeira votação. O projeto está em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Daniela, vereadora Roseli, quem nos assiste pelas redes sociais, plenário aqui presente. Senhor presidente, foi aprovado recentemente novas leis, vereador Ulisses, na questão da segurança pública no Brasil. E dentro desse novo projeto aprovado pelo Congresso, do qual o deputado Ismael Alexandrino foi um dos relatores do projeto, ficou definido lá naquela propositura, vereador Ulisses, que os municípios receberão recursos para a implementação, vereadora Roseli, das polícias municipais. Nós chamamos de guardas municipais. Então essa comissão é uma comissão importante para o nosso município, uma vez que nós já temos o nosso Conselho Municipal de Segurança Pública, né? E essa comissão ela será o instrumento, vereador João Lucas, nessa casa, para poder implementar também no nosso município, quando a política pública nacional chegar, dessa nossa polícia municipal, vereador Daniel, e também a discussão de políticas públicas no termo da segurança pública dentro do nosso município. O projeto está em votação. Aprovado 10 votos. Então, só títulos de informação, este, que é o projeto de resolução, vai ser colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária para a segunda votação. Senhor presidente, é só. Está em requerimento escritos? Hoje não temos. Então vamos para os requerimentos verbais. Senhor presidente, Vereador Carlos. senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento ao secretário do Meio Ambiente. É uma reivindicação, vereadora Roseli, dos comerciantes aqui da nossa cidade, e até eu já levei essa questão para o secretário, mas agora quero institucionalizá-la aqui, vereador Daniel, que é a instalação de mais lixeiras próximo aos pontos comerciais da cidade. Eles estão tendo dificuldade, vereador João Lucas, para poder depositar ali o lixo, né, produzido, os resíduos produzidos em seus pontos comerciais. Então esse requerimento ele vem solicitar do secretário de Meio Ambiente esse estudo e o planejamento da instalação dessas lixeiras, principalmente próximo aos comércios da nossa cidade, facilitando a vida dos nossos comerciantes. Requerimento está em discussão. Senhor presidente, Arnaldo, vereador Arnaldo. boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, público presente, público das redes sociais. Requerimento muito importante mesmo. Eu também fui procurado por comerciantes ali da região, inclusive pela Beth, né, ali da atual Modas, porque naquela região ali da Floriano Peixoto, praticamente tem uma lixeira só, próxima aos Correios. E sendo assim, todo mundo chega para colocar lixo ali naquela lixeira. Então, uma só é muito pouco mesmo, realmente é muito necessário. Eu fui procurado por mais alguns também e fiz contato com o secretário de Minas, né, fiz com o prefeito também, e de acordo com o secretário está autorizado, inclusive já confeccionando essas lixeiras, né? A demanda é muito grande e precisa mesmo. Então, parabéns pelo requerimento, né? E torçamos para que o mais breve possível essas lixeiras estejam sendo instaladas ali naquelas imediações. Eu falo Floriano Peixoto, sim, porque o pessoal me procurou, mas tem outros locais também que carecem desse tipo de benefício. Vereador Daniel. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha aqui no plenário, o público que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite. Vereador, parabéns pelo requerimento, importantíssimo. Também, acho que houve alguma conversa entre eles, eu também fui procurado por comerciantes fazendo o mesmo pedido, né? Principalmente aí na Floriano, que ali o comércio ali do centro, né? E eles relataram essa só apenas ter uma lixeira. Mas eu gostaria de fazer um adendo, se me permite, um pedido de informação ao secretário de como funciona a solicitação por parte da população a lixeiras.
Porque outro dia também fui procurado por uma moradora, da qual ela não tem a lixeira ali na porta da sua casa, fornecida pela administração, só que logo assim, quando um morador mudou para a casa ao lado, foi disponibilizado para ele uma lixeira, e ela me perguntou como que funcionava para requerer, né? E eu não sabia responder a ela. E aí, como a pessoa também é funcionária da administração, pensei, talvez tenha essa facilidade. Mas se existe alguma maneira da própria população solicitar a Secretaria de Meio Ambiente ou a Secretaria de Administração, ou obras lixeiras também, na medida que for, né, possível. O vereador ali comentou da questão da demanda ser muito grande, mas se existe essa disponibilização, acho que ela precisa obedecer algum rito, né? Não pode ser a escolha a dedo. Vou te responder, Daniel. O rito é simples. Quando aconteceu comigo, eu fui lá no secretário do Meio Ambiente, ela já tinha as lixeiras, entendeu? Não só comigo, todos os vereadores, se você solicitasse lá, te atende, tem todos. Então, aconteceu comigo, aconteceu com vários vereadores, só ir lá e requisitar. Para assim, ó, tal fulano, tal caso, assim, assado, requisitando uma lixeira. Perfeito. Diretamente ao secretário? Geralmente com o meio ambiente. Eles atendem. Vou fazer isso. Senhor presidente, deixa eu só também comentar e parabenizar pelo requerimento também, cumprimentar aqui o senhor presidente, os colegas vereadores, cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais, quem está aqui presente, funcionários dessa casa, e dizer que eu também fui procurado por alguns comerciantes a respeito da escassez das lixeiras. Mas aí, tive também procurando o secretário e explicando essa situação, mas o requerimento elevado, essa indicação ela é válida, pelo fato de que está demonstrando que realmente o legislativo está sendo procurado para ser atendido essa questão. Mas eu vejo, todas as vezes que eu me dirigi ali àquela secretaria do meio ambiente, eu levanto demanda quanto à questão de lixeiras, para atender os comércios. Assim, nunca levei ali uma demanda para atender o individual, a residência. Eu acredito que eu também não sabia dessa questão que pode estar também atendendo residências, assim, particulares, né? Então, eu acredito que houve um equívoco aí nessa questão. Eu acredito que ali está destinado realmente para atender ali os comércios, né? Eu acredito. Mas tem lixeira de todos os tamanhos, né? Então, eu acho que eu já vi em muitos lugares, tem casa que tem lixeira normal, de latão. Então, só para justificar, a pessoa que me procurou, o vizinho dela acabou de mudar para casa e recebeu uma lixeira por parte da administração. Isso acontece. Entendeu? Foi isso. Aí ela pensou, eu também quero. Totalmente legítimo, né, ela querer. Então é isso que eu estou falando. Se existe essa disponibilização para a população, e você disse que basta solicitar, eu acredito que ainda precisa ter um rito, né? Não pode ser, tem que ter um processo ali da chegada das pessoas, uma fila, não sei. Mas vou procurar saber do secretário. Aí o adendo é nesse sentido, né? De pedir ao secretário informações nesse sentido. O requerimento foi aceito, adendo. O requerimento está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento aqui ao secretário de Ações Urbanas, questão de iluminação pública. Solicitar aqui, recebemos aqui de um morador lá do setor Sol Nascente. Aqui ele cita a rua 17, quadra 8, lote 16. Fica próximo do senhor, vereador Ulisses, por ali. Mas vamos solicitar aqui do secretário, que faça, não só nessa rua do setor Sol Nascente, mas em todo o setor, faça uma análise lá do que realmente está queimado, essas lâmpadas, e faça a substituição o quanto antes. E no mesmo requerimento, esse aqui é a questão da grama, que eles fazem a poda lá, até me mandaram o vídeo, e demora a apanhar lá o que fica podado. Então, que quando for feito esse processo de limpeza, de poda,
do capim, da grama, que seja recolhido imediatamente, para que não fique ali impedindo, né, o trânsito, enfeiando, colocando uma situação de dificuldade ali para os moradores daquele setor. Então aí eu peço para a questão da iluminação pública em todo o setor Sol Nascente e essa questão da poda que seja feita, mas que seja recolhido o resto do que foi podado mais rápido possível. O requerimento está em discussão. Presidente, Vereador Ronaldo. ainda em relação ao pedido do vereador, inclusive hoje mesmo eu passava ali naquelas imediações e comentava com meu irmão, né, que o pessoal fez a poda, mas não rastelou. Então o que isso ocasiona? Além da estética, que fica horrorosa, a grama vai morrer, porque fica muita palha por cima da grama ali que ficou, a grama ali é existente. Tem um orvalho à noite, de manhã, depois tem um sol, esquenta, amarela tudo a grama. Eu falo com propriedade que eu rastei a grama toda semana. Hoje mesmo fiz isso, no campo de futebol. E lá não é diferente, né? Esse setor lá é aquele setor onde as calçadas tem um nome específico, mas é metade concreto e um pouco grama, né? É bonito, é bem cuidadinho, né? Não resta dúvida que a grama estava bonita, estava alta inclusive só. Porém, essa poda não foi rastelada. Então tem que fazer isso, né, o mais rápido possível, o mais breve, antes que essa grama morra. E quando chegar lá para podar de novo, vai estar só a grama amarelada e morta. Eu falo porque mexo com grama todo dia, repito. O requerimento está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Senhor presidente, eu gostaria de Fazer o último requerimento, solicitando aqui ao secretário do Meio Ambiente uma maior fiscalização e, ao mesmo tempo, aplicando a lei na questão do uso do fogo para limpa de lotes. Isso é um crime ambiental. Era para ser apresentado hoje, né? Mas nós vamos estar apresentando um projeto de lei aqui nessa casa nesse sentido, já está tudo estruturado para isso. Mas o que nós temos percebido, gente, é o seguinte: as pessoas, eles não limpam o lote dele, vereador Flávio, aí depois ele vai lá e taca fogo. E a população, vereador Ulisses, é que paga por isso. Quantas pessoas que têm problema de saúde respiratórios que têm que enfrentar o problema com o fogo? Mas ele está no período chuvoso, mas já está acontecendo. Né? Está acontecendo. E eu gostaria muito que a Secretaria de Meio Ambiente encaminhar esse requerimento ao secretário de Meio Ambiente e solicitar dele a fiscalização. Aconteceu no município esse final de semana. É um fato lamentável com essa questão do fogo. Já levei ao conhecimento do secretário. Pedi para ele que use a lei para ser... Porque principalmente quando é colocado fogo por parte de um funcionário da administração pública. O exemplo tem que sair, partir, vereadora, de nós. Então essa pessoa tem que ser penalizada, né, orientada primeiro e depois penalizada se voltar a repetir o fato desse de estar colocando fogo em lotes baldios. Porque o que tem que ser feito? Punir o morador, o proprietário, quer dizer, do terreno, que não foi lá fazer a limpeza do terreno. Essa prática do fogo, ela fere a lei federal na questão de crimes ambientais. E nós esperamos que o secretário haja, né, nesse sentido aí, com mão de ferro mesmo, para que as pessoas aprendam, quando doer no bolso, que não se resolvem as coisas dessa forma. Aí depois a culpa é tudo da administração pública. Lote particular é responsabilidade de quem é dono, não é da prefeitura. Não tem que funcionário da prefeitura ir lá colocar fogo, como fez lá no Burizizinho esse final de semana. Né? Ou seja, e pessoas passando mal com a questão da fumaça. Lotes particulares é responsabilidade do dono. E se o dono colocou fogo, ele tem que ser punido no rigor da lei. E se foi por parte de algum da administração pública que achou que tem que limpar lote terceiro, tem que ser explicado para ele que não funciona dessa forma e se voltar a repetir, tem que ser exonerado. O requerimento está em discussão. Senhor presidente, Vereador Ronaldo. esse requerimento do vereador
muito importante, porque prepare-se, né? Vamos dizer assim, o mês de agosto nem começou, né? Já começou a colocar fogo. Nessa época de agosto, setembro, época da seca, para valer mesmo, é complicadíssimo essa questão, né? Umidade muito baixa do ar e a respiração fica complicada. E isso é uma coisa que eu acho interessante, fazer um papel primeiramente educativo, porque culturalmente isso a pessoa é normal no nosso município. Inclusive, assim, eu vejo pessoas assim, faz algumas coisas assim, sem nenhum tipo de maldade. Às vezes está na porta da sua casa, rastelando umas folhas, coloca o fogo ali, em vez de recolher, né? Então, assim, é necessário que haja essa informação para as pessoas, que façam um trabalho educativo primeiro, né? E é simples fazer essa questão punitiva. Onde tem fumaça, tem fogo. Então, a fumaça, rapidão você vê, de longe você vê o que está acontecendo, né? E essa questão, assim, a pessoa coloca fogo em galhos, essas coisas, sujeiras que limpa o quintal, restos de pó, essas coisas, não fica só para ele fumaça, né? Fora isso, porque o bairro inteiro é prejudicado, né? Ali vai fumaça, vai atrapalhar na respiração, aquele cheiro característico de queimadas. Se a pessoa tiver com as roupas lá enxugando, vai pregar nas roupas, terrível. Aquilo lá que você pega essa roupa, aquele fedor de fumaça, é terrível, né? Sem contar o que você falou, problemas respiratórios, problemas pulmonares, né, que as pessoas têm, e agrava demais esse período de seca. Então, muito importante que já comece a ter alguma coisa nesse sentido agora, enquanto ainda não está tão crítico, né, o período chuvoso ainda está finalizando, mas tão breve começa a seca, e aí a partir daí é complicado. Eu falo isso porque assim, a gente convive com essa situação todo ano, né? Além dos perigos, né, de umas queimadas maiores, com proporções maiores. Então, assim, é necessário que tenha essa preocupação, sim. Muito interessante o requerimento e a gente torce para que o secretário realmente tome essa atitude, que seja educativa ou punitiva. Vereador Daniel, palavra. Senhor presidente, gostaria muito de complementar, fazer um comentário sobre, parabenizando o vereador Carlos Eduardo pela atuação e pelo requerimento. E eu acho que é um momento importante até para a própria Poder Executivo, por meio dessa secretaria, né, do secretário, entender e ver na Câmara uma parceria, né? O que não está dando certo, o que nós podemos, enquanto legisladores, ajudar. Eu imagino, vereador Ronaldo, da dificuldade de identificar o causador, né, daquela queimada. E aí, com essa dificuldade de identificar, também a questão do punir. Então, será que seria interessante já começar a discutir a punição já de imediato? O próprio Código de Postura já diz, né, da questão do zelo com os seus lotes. Mas será que uma maneira de, independentemente de quem botou fogo, punir o responsável, proprietário daquele imóvel? Então, acho que seria uma discussão nesse sentido, porque eu acho que educar, a gente já falou demais, não é um assunto recente, é um assunto que, né, se perpassa aí por diversos anos e nós precisamos buscar uma solução. E aí dizer ao secretário que nós estamos aqui à disposição no sentido de poder legislar no sentido do que ele precisar, né, para poder solucionar isso. Recentemente, eu e o vereador Flávio estávamos próximo lá de casa, um cidadão botou fogo, colocou o lixo dele lá no próprio quintal, acumulou tudo lá e botou fogo. Ele tem criança pequena, né? A região estava uma fumaça. O que nós fizemos? Nós fomos lá, gravamos alguns vídeos, o proprietário apareceu na hora pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não fui eu que botei fogo, e resolveu. Então, se não tivermos uma ação mais de punição mesmo, acho que nós nunca vamos chegar à solução, porque essa questão de educação, você nunca encontra a pessoa, ela está nem aí, ela vai continuar botando fogo. Eu acho que passou do momento da própria administração falar, poxa, vamos fazer valer aqui o nosso código de postura, para fazer valer as nossas leis, né? Estou com um problema lá da questão do passeio ali próximo naquela avenida, próxima ao Ponte do Pastel lá, que até hoje não foi solucionada. As pessoas não conseguem transitar pelo passeio. A administração já notificou, diz que notificou e tudo mais, e não conseguiu resolver. Se não conseguiu resolver, tem que buscar outras medidas para se fazer valer as legislações municipais do nosso município. O requerimento está em votação.
Aprovado. 10 votos. Tem mais, vereador? Senhor presidente, vamos aproveitar aqui, se não tiver ninguém na frente. Eu passo a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento endereçado ao secretário de Esportes, senhor Rinaldo, a pedido de jogadores e também de espectadores, né, que foram ali assistir os jogos. Eles pedem a manutenção dos refletores, que nos jogos noturnos está bem complicado. Me solicitaram aí para que fizesse esse requerimento ao secretário, porque nós estamos em campeonato, né? O pessoal tem investido bastante, a pessoa ainda diz o seguinte: cada time, não tem time que está na Série A que não investiu menos de 5 mil reais em cada time. Né? E aí você vai jogar à noite, você não tem condição de jogar porque está escuro. Então, pedir encarecidamente ao secretário para que possa ter uma atenção nesse sentido. O requerimento está em discussão. Vereador Ronaldo. Realmente, vereador Daniel, bem escuro mesmo. Eu estive lá no jogo no último domingo, né? E detectei essa falha na iluminação. Inclusive, deixei o Ronildo ciente disso, né? Que é o eletricista, né? Ele, inclusive, hoje foi lá, subiu nas torres de iluminação e detectou, né, que tem várias lâmpadas queimadas. Essa questão de LED é importante, né? Foi substituído por LED, mas é muito, todo dia queima. Essas da rua que a gente vive fazendo requerimento aqui também é por isso. Aí fala, não pode molhar, não pode tomar sol, mas então como fica, né? Não tem proteção para isso, né? Ele fez um levantamento lá, e lá acho que tem 14 lâmpadas queimadas das 40 que estão instaladas. Então é muita coisa mesmo, né? E a gente até torce que o secretário, o prefeito, tome uma atitude nesse sentido. Talvez até substituir essas lâmpadas por outro tipo, né? Porque essas aí não estão durando nada. E são caras, né? Lâmpadas de 1000 watts, quase que os watts é o preço de 1000 watts, R$1.000, um exemplo, né? São lâmpadas bastante caras e estragando muito rápido, né? E não está tendo essa qualidade que os atletas precisam. Até para a gente estar lá torcendo, a gente estava tendo dificuldade para poder enxergar o jogador, conhecer o jogador. Então fica difícil mesmo. A gente tem que, com urgência, o campeonato está sendo muito bem falado, muito bem aceito. Vários clubes, 8 da primeira divisão, 8 da segunda, muitos times investindo pesado mesmo. Aliás, 9 na segunda, né, na Série B. Então, sim, praticamente 20 equipes, né? E praticamente todas terão jogos noturnos. Estava olhando a tabela, não são só jogos aos domingos, aos sábados pela tarde. Então tem jogos noturnos, inclusive hoje. Inclusive vou passar lá agora para poder ver o que o Ronildo falou, se realmente queimou mais alguma. Já levei essa preocupação para o secretário, já levei para o prefeito. A preocupação é minha também. Espero que seja de vocês, o vereador Daniel está mostrando essa preocupação, né? A gente tem que chegar a uma solução. Não pode não estar com condições próprias para a prática esportiva noturna, realmente. Vereador Dino. Também tiro lá, o jogador também estava reclamando que as luzes lá de lá estão fracas e os refletores lá da quadra, lá de baixo, atrapalham o jogador jogar cá em cima, porque a luz de cá está fraca. Inclusive meu time jogou lá, ganhou 6-2, né? Ganhou. Achei que ele ia ficar, perdeu. O requerimento está em votação. Aprovado. 10 votos. Tem mais, Daniel? Sim, senhor presidente, eu tinha somente esse mesmo da questão da iluminação, mas descendo agora para a sessão, fui provocado por um morador. É um requerimento chato, mas necessário, preciso fazer, ao secretário de Meio Ambiente. Estou compartilhando aí com vocês no grupo de WhatsApp. Eu gostaria de explicações do secretário Divino com relação à utilização de um veículo Saveiro da administração totalmente plotado para uso de mudança. Inclusive, o motorista desse veículo, aparentemente, é o seu próprio filho, que sequer é lotado na secretaria. Está lotado, ele é MEI lá na Secretaria de Ação Social. Então, gostaria, por parte do secretário, com
relação ao uso, né, ilegal desse veículo para esse fim. Aconteceu agora, por volta das 6 horas da tarde, a pessoa viu, né, até o motorista percebeu que estava sendo fotografado, tentou se esconder, percebendo o erro, né, à luz do dia. Então, assim, é algo que a gente precisa inibir. Outro dia estive na promotora, bem aquele dia que nós estivemos lá junto, e coincidentemente ela me respondeu um requerimento que eu havia feito com relação à recomendação do Ministério Público na utilização desses veículos. Ela me entregou um documento e está lá em casa, né? Era um requerimento antigo nosso, e ela disse: olha, a administração já solucionou, já atendeu as nossas recomendações. E posso dizer com todas as palavras que não, a administração não tem solucionado essa questão do uso irregular dos nossos veículos, né? Mas em esse caso em específico, infelizmente aqui nós não temos a placa do veículo, mas é uma Saveiro, está plotada, né, com a logo da Secretaria Municipal de Agricultura e também com a logo do município. Então gostaria de explicações por parte do secretário. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Agora eu passo a palavra para o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, nobres colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que se fazem presente. E boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento aqui endereçado ao secretário Hélio de Infraestrutura. Gostaria de pedir a ele que ele possa estar dando uma manutenção ali na rua João Batista de Castro, na quadra 58, lote 10 ali. É aquela rua ali do posto de saúde, aquela que vai no finalzinho lá sem saída. O pessoal me mandou um vídeo lá, senhor presidente. Aquela rua ali, ela soltou praticamente o asfalto ali na entrada de suas casas e desceu uma enxurrada muito forte. Então tem pessoas ali que estão tendo dificuldade de entrar com seus veículos. Então fica aqui o pedido para que eles possam estar atendendo ali, solucionando o problema daquela rua. E pedir a eles, né, que poderia também, senhor presidente, usar uma massa asfáltica lá no finalzinho daquela rua, onde um pedaço daquela rua não tem asfalto, né? Nós estamos ali, eu acredito que mais de 50 anos que aquela rua está daquela situação ali, um pedaço sem asfalto. Então, fica aqui o pedido para que eles possam dar manutenção ali e, quem sabe, colocar uma massa asfáltica lá naquele finalzinho daquela rua. Obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Parabéns, vereador. Aquela rua lá tem mais de 50 anos. Eles fizeram asfalto lá e por que não chegou até no final, né? E o povo reclama. O Felipe já falou, o pessoal, na época da campanha, quando o Felipe foi lá, o Felipe falou que ia arrumar. Eu acredito que ele esqueceu, porque ele fez uma rua lá no Taquaral, fez quase 1 quilômetro. Então lá seria fácil de colocar, né? O pedaço é poucos metros, mas parabéns pelo seu requerimento. E está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Senhor presidente, falando em veículos, vendo aqui o requerimento do nosso colega vereador Daniel Hipólito, eu também tenho um requerimento voltado nesse sentido. Eu queria pedir aqui a relação dos veículos, né, que foram doados aqui para o nosso município através ali da Receita Federal, e não queria só a relação desses veículos, mas eu queria saber também onde estão lotados e quais secretarias. E queria também saber, senhor presidente, quem são responsáveis por esses veículos e se já estão regularizados e têm seguro, né? Uma vez que os veículos da prefeitura precisam ter seguro. Então eu gostaria de saber se esses veículos que foram doados, se eles já estão com seguros, né? E também eu quero saber se eles estão sendo usados em finais de semana e quais as finalidades que eles estão sendo usados nos finais de semana, porque a gente anda muito, acredito eu que não só eu, como alguns vereadores aqui já devem ter deparado aí com veículos desses que foram doados pela Receita Federal em finais de semana, dia de sábado, de domingo e feriado. E veículos que foram doados, vereador Daniel Hipólito, sem algum tipo de caracterização. Esses veículos que vêm de doação, vereador Roseli, eles têm que ser regularizados e eles têm que ser plotados, eles têm que ser caracterizados
até porque, para a gente poder identificar, Daniel Hipólito, porque senão vira uma farra com esses veículos, e a gente precisa também monitorar o abastecimento desses veículos. E então eu peço aqui um requerimento nesse sentido, e se não estiver regularizado, senhor presidente, eu já peço automaticamente que regularize, porque a gente vai estar fiscalizando isso aí, né, Daniel Hipólito? O senhor acabou de fazer um requerimento voltado nesse sentido, não quis comentar, até porque eu já estava esperando esse momento de fazer o meu requerimento. Acredito eu que vocês, vereadores, conhecem esses veículos e não vão deixar fazer patifaria com dinheiro público aqui na nossa cidade. Vamos fiscalizar e ver de fato se estão usando da forma correta. Obrigado, senhor presidente. Requerimento está em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Flávio, se Vossa Excelência permite um adendo, há outros veículos da administração, veículos novos, seminovos, que estão sem estar caracterizado, né? E, então, assim, a gente vê secretários andando nesses veículos. Os veículos da administração pública precisam estar caracterizados. Outra questão de alerta, vereador Flávio, que a gente tem que ter muita preocupação, e já está sendo medida de ações em vários municípios do Brasil, vereador Daniel, é o uso de veículos para fugir da finalidade. Principalmente os ônibus amarelos do caminho da escola. Esses veículos eles foram disponibilizados ao município para transporte de alunos, né? Então tem que ter todo um cuidado com essa questão também. Me lembro muito bem que na administração do Dr. Joaquim teve um problema grave aí, uma luta, uma falácia tão grande com a questão de uma caminhonete, né? Mas, como se diz, 2 pesos e 2 medidas não funcionam, né? Ou seja, esses veículos têm que ser usados para suas devidas finalidades que eles foram destinados ao município. Então, se Vossa Excelência me permite um adendo, também para poder solicitar da administração que caracterize todos os veículos da administração pública. Senhor presidente. Senhor presidente, fazendo um comentário aqui em cima da fala dos colegas vereadores, pertinente demais, todos o requerimento, a fala, nós não sabemos, aliás, eu pelo menos não tenho ciência de quando foi que foram conquistados esses últimos veículos pela Receita, mas eu me lembro bem que na gestão do ex-prefeito Joaquim Marçal, quando nós recebemos, é um período, esses veículos eles são cedidos, mas continuam de posse da Receita. E nesse período, se eu não me engano, em 3 anos, ele precisa estar com um adesivo dizendo Receita Federal, cedido pela Receita Federal. Então, se os veículos que são da Receita Federal não estão plotados, porque ainda não são do município, deveriam pelo menos estar dizendo, doado pela Receita Federal, né? Outra situação, o vereador aqui comenta com relação a veículos que não estão plotados. O dia que estive com a promotora, segundo ela, o acordo, o TAC feito com a administração, era de que todos os veículos seriam plotados e identificados, com exceção 2 veículos que alegaram ser de uso do prefeito e do vice-prefeito, por segurança e etc e tal. E todos os demais deveriam. E aí a prefeitura fez esse compromisso. Ou seja, temos aqui um desacordo do TAC, porque eu já pude também identificar, infelizmente não tenho fotos, porque foi um momento muito rápido, mas de um secretário, já tarde da noite, um veículo do município, ele estava saindo de um supermercado fazendo compras ali para o final de semana, até de bebidas e etc. E o carro não estava plotado. Até o motivo da minha conversa com a promotora nesse sentido foi, olha, nós temos esse problema e nós precisamos resolver. E aí ela falou, não, já está resolvido, que foi feito um TAC e tudo mais. Então esse TAC não está sendo cumprido, trazemos isso aí nesse sentido. Então é importante que a gente esteja naquela situação de não prevaricar, como é bem muito falado aqui. Então, se nós estamos trazendo, eu acho que nós precisamos também buscar com a nossa assessoria jurídica ver, junto ao Ministério Público, o que pode ser feito. Mas que precisa haver essa identificação para que nós, enquanto fiscais do povo, eleito pelo povo para fiscalizar, e a própria população, né, possa identificar aquele veículo ali, o que ele está fazendo nesse horário em tal lugar. Né? Eu acho que é importante esse compromisso e zelo com a administração pública, com os recursos públicos. Vereador Flávio.
Vou passar a palavra para o Vini, depois eu falo sobre o presidente. Ele pediu a palavra. Passa a palavra para o vereador Vino. Vocês estão falando negócio de carro aí, e esses carros que a prefeitura, quando diz, aluga, tem que ter adesivo também ou não? Porque se eu vou para Goiânia, tem um amigo meu que leva a gente para Goiânia direto, agora ele está levando para a prefeitura, diz que está, não sei se é verdade, se é mentira, mas uma pessoa que falou que está levando para a prefeitura. Carro alugado? É. Só, senhor, não, mas o senhor pode pegar a placa e passar para a gente pode checar no portal se ele está registrado. Não, não sei se é verdade ou se é mentira, eu vou até falar o nome do cara, o Murilão. Não foi ele que falou para mim, não, foi uma pessoa que falou que procurou ele para levar a gente, ele, e ele falou assim, ó, e eu agora parei de levar, que levou para a prefeitura, mas não foi conversa dele não, foi conversa de terceiro, que perguntou ele para levar e não levou. Eu vi ele no carro caracterizado. Acho que foi um adendo seu, vereador? Foi adendo? Primeiro, adendo do nosso colega vereador Aceitas, né? E, senhor presidente, a gente tem que cobrar isso aí, até porque hoje a Câmara Municipal, ela tem um veículo, né? Um veículo agora que foi adquirido na gestão do presidente Hernani, e o veículo automaticamente já saiu caracterizado, né? Então, nós cumprimos o nosso dever e eles também têm que cumprir o dever deles, têm que caracterizar esses veículos. Uma vez se a Câmara Municipal fazer mau uso desse veículo, somos denunciados, né? Eu já passei por isso aqui nesta casa, por receber denúncias nesse quesito aí de mau uso do carro, nem estava fazendo mau uso, mas houve a denúncia, comprovamos que não tinha. Então cabe ao Poder Executivo também comprovar. E se o Ministério Público aceitou só esse papel, vereador Daniel Hipólito, a gente vai mandar mais papel então, dizendo que não está cumprindo com o TAC. E aí nós também podemos, vereador Daniel Hipólito, como nós já conhecemos esses veículos, podemos usar nosso mecanismo que nós temos aqui, que é esse telefone, e tirar fotos e apresentar para o Ministério Público que não estão cumprindo o TAC, o termo de ajuste de conduta. Então vamos fazer o nosso papel, senhores vereadores, vamos trabalhar. Se o veículo não está caracterizado e eles estão fazendo mau uso, vereador Hernani, vamos fotografar e apresentar para o Ministério Público aqui as fotos, e aqui tem um TAC que não está sendo cumprido. Porque o Ministério Público, senhor presidente, ele não está andando na rua e correndo atrás desses carros, é nossa função, é o nosso papel. Então vamos fazer valer, vamos fazer valer a lei, vamos cumprir. Eu particularmente, se eu ver, Daniel Hipólito, vou estar fotografando e te convido para a gente poder levar lá até o Ministério Público. Foi para você que eles falaram, né, que estão cumprindo o TAC, que está tudo ok, que está, a gente vai lá mostrar para eles que não está ok, para que eles possam regularizar. Não estamos dizendo que não vão usar de forma alguma, a gente só quer que regularize os veículos, caracterize os veículos e o porquê estão sendo usados em finais de semana. O porquê? Porque se alguém vê o veículo da Câmara Municipal transitando aí dia de sábado e domingo, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Segura que vem bomba, que vem pancada. Então, nós cumprimos de cá e nós temos a obrigação, primeiro, nós temos a obrigação de fazer cumprir de lá também, né? Nós estamos sentados aqui para isso. Obrigado, senhor presidente. Presidente, Vereador Ronaldo. acho que foi muito bem falada essa questão, mas sim, eu também sou de acordo, né? Realmente tem que ser plotado. O nosso aqui, já o presidente comprou, automaticamente já vem plotado. Eu quero acreditar que esses adesivos são tão caros para poder justificar a não plotagem, né? Então, assim, acho que para mim isso aí cheira assim uma tentativa de esconder alguma coisa, querer andar fora de horário permitido, essas coisas, né? E o nosso aqui, como o vereador Flávio falou, né? É tão vigiado, parece que Big Brother, né? Se andar fora da hora, né? Tem tanta regra para a gente usar esse carro aqui, parece que a cidade inteira vigia a gente, né? Dá notícia. E é isso que é um veículo só, né? Aí, como a administração tem vários, né? E muitos não são plotados, né? Então, realmente é necessário que se plotem esses veículos, né? Até para a gente ter conhecimento.
Aí você passa, tem um carro lá, é do município, mas tem plotagem, você vai saber, você passa batido, né? Você não sabe quem que é. Ah, então beleza, você é do fulano, pode andar à vontade, né? Questão do abastecimento também importante, tá checando, né? Desse jeito. Senhor presidente, só pegando um gancho na fala aqui, desculpa aqui, meu colega vereador, sou mais velho. Deixa eu falar um negócio pro senhor aqui. Eu concordo plenamente com a fala do senhor e digo pro senhor uma coisa. Essa forma de não colocar essa caracterização já é para ludibriar mesmo, é para enganar, é para poder fazer mau uso mesmo. Não tem nada diferente, não tem como dizer outra coisa nesse sentido. E outra coisa, tem-se uma licitação com a gráfica de 1 milhão. Por que não adesiva esses veículos? A licitação está pronta. Vereador Ulisses, tem uma licitação de quantos milhões? Eu gostaria que alguém lembrasse. 4 milhões. Eu estou ficando ruim da memória ultimamente. Alguém conhece algum remédio que é bom para a memória? Então tem uma licitação de milhões com a gráfica. Vai lá e caracteriza esses veículos. Coloque a logomarca, aquela bandeira lá de Orizona, do jeito que gosta, a força do trabalho. Coloque MDB. A MDB não pode, né? Não pode ter sigla partidária. Mas caracterize os veículos para nós poder fiscalizar e esse pessoal parar de fazer mau uso desses veículos em finais de semana e ficar fazendo farrinha aí com carro público. E dinheiro público, porque é abastecido, vereador Vino, é com dinheiro público, é com dinheiro do povo, né? Então vamos fazer valer as leis e nós, vereadores, vamos cobrar, vamos ficar aqui falando e eu não estou nem aí para secretário que acha ruim, esse é meu papel, recebo para isso, sou muito bem pago e vou continuar fiscalizando e cobrando, senhor presidente. Que é nosso papel, não é, presidente? Estou certo ou estou errado, senhor presidente? Está certíssimo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, poucas palavras, complementando a fala do vereador Ronaldo com relação à plotagem, falando sobre o veículo da Câmara, né? Nós poderíamos nos valer também da mesma justificativa do prefeito e vice-prefeito de, por segurança, não ter nem plotagem no nosso veículo, né? Mas nós preferimos dar esse exemplo aí na gestão do nosso presidente, ex-presidente Hernani. E só para te lembrar, você comentou com relação à denúncia, esse TAC todo se formou a partir daquela denúncia. Eu estava lendo lá, tá rolada a sua gestão na época, que parece que foi comentado sobre levar a gente para Goiânia e tudo mais. E aí foi a partir disso, quando se identificou que não existia um controle de quem tem acesso aos veículos. É essa a grande questão. E aí foi feito um TAC no sentido de, temos que ter um controle de quem também é os motoristas. Nós vemos aí alguns diretores, alguns servidores fazendo uso do veículo, do qual eu acredito que eles não poderiam. Vou dar um exemplo do próprio rapaz que eu mencionei aqui. Ele é um servidor que não é comissionado, ele é um prestador de serviço. Se na prestação de serviço dele não tem a disponibilização do veículo, eu acho que o uso do veículo por parte dele é irregular, é ilegal, né? E não é somente esse veículo, eu já topei com ele outras vezes, ali na eletrizante, no horário de serviço, andando, tem até fotos, esse eu registrei também, aquele veículo que chegou novo agora para ação social, Renault? É um Renault, não é? Uma picape. Chegou agora, ele estava fazendo uso dela durante o horário de almoço, estava fazendo também de forma particular. Então, assim, eu vejo, a preocupação quando o Ministério Público interviu ali foi identificado que existia um controle com relação ao combustível. Todos os servidores durante as oitivas falaram, não, o único controle que a gente tem é daquele papelzinho da quilometragem e do combustível que vai ser colocado. Mas quem utiliza, não existe esse controle. Quem pegou, que hora que pegou, que hora que devolveu. E aí foi o que o Ministério Público, por meio do TAC, normatizou junto à administração. E aí aquilo que nós já discutimos aqui, ele normatizou somente no papel para colocar no portal de transparência e dizer, atendemos o Ministério Público, e não está atendendo. Senhor presidente, só pegar um gancho na fala do nosso colega, do meu ponto de vista, eu imagino assim, por exemplo, o carro é da Secretaria, vamos dar um exemplo aqui da Secretaria de Saúde. Eu não sou contra o secretário de saúde falar assim para o braço direito dele, o diretor dele, a quem trabalha lá com ele, pega o veículo do secretário, vai lá, tal, onde busque isso. Não sou contra. Mas eu acho que na hora de abastecer, teria uma pessoa específica, né? Só aquele cidadão. E eu acho, no meu ponto de vista, como estou dizendo, eu acho que poderia sim fazer uso desse veículo outras pessoas.
desde que seja lotado naquela secretaria, né? O senhor foi secretário de saúde. O senhor precisou, por algumas vezes, alguém buscar alguma coisa para o senhor, algum documento, enfim. O senhor poderia falar, não, pega o veículo do secretário, o veículo oficial meu aqui, pega, pode ir lá. Essa autorização eu acho que deveria sim ter. Não só, específico, não, esse carro é só do secretário da. Não, eu acho que o pessoal está ali, tá na secretaria, está trabalhando ali, eu acho que o certo sim. Mas na hora de abastecer, o senhor é o responsável, né? O senhor vai lá, abastece, o senhor cuida do veículo, né? Mas do jeito que está acontecendo aqui, está bem bagunçado. Está bem bagunçado. Tem hora que você vê um carro, a gente praticamente, Daniel, a gente conhece esses carros que foram doados pela Receita. E a gente conhece os veículos e conhecemos aqueles colaboradores da prefeitura. Então tem hora que a gente vê, você vê um colaborador no carro, depois você vê outro, você fala, esse carro aí é uns que veio de doação. Então assim, não tem, é um e outro, e o carro final de semana, e eu acho que tem que regularizar e tem que estar organizando essa questão aí. Porque esse carro lá virou coringa, quer não pode andar. Eu concordo plenamente com o seu requerimento e abuso, né, de veículos, fim de semana. Cabe também, não é só executivo, o legislativo também. Nós também somos fiscais de nós mesmos, né? Então vamos dar um bom exemplo para nós cobrar amanhã mais na frente. Senhor presidente, isso que foi citado aqui a respeito do carro do legislativo, né? Como disse aí nobres colegas, que ele parece o veículo do BBB, porque ele já é muito bem fiscalizado, né? E eu, para ser sincero para o senhor, não quero nem fazer uso desse veículo. Eu acho que até no final dessa gestão, se Deus permitir, não quero fazer uso do veículo da Câmara, de forma alguma. Mas não deixarei também de fiscalizar o veículo da Câmara, né? Porque a gente tem que fiscalizar. E aqueles que fazem uso, acredito eu, porque precisa, necessita, eu conheço muitos aqui que nunca, acho que o Vino, acho que nunca andou nesse carro, Roseli, então, tipo assim, eu já andei nele, acho que 2 vezes, né, na gestão do presidente Hernani, fizemos uma viagem até a Assembleia, então, assim, quero evitar o máximo possível de andar nesse veículo, até porque, graças a Deus, não preciso, tem outros veículos aí pra gente andar, mas não vamos deixar de fiscalizar. E eu acredito que aqueles que queiram fazer uso, ele também tem o direito, tem que fazer uso, desde que faça uso respeitando a legalidade, né, vereador Daniel? Agora, finais de semana, eu não sei por que vai fazer uso de um carro, de um veículo público final de semana. Pegar um veículo da Câmara final de semana para quê? Se o veículo da Câmara, ele é para você estar indo a um deputado, a um senador, enfim, buscar recursos. Você está indo ali para buscar alguma coisa que favorece o nosso município. Dia de sábado e domingo você não encontra deputado cara nenhum. Dia de sábado e domingo, o deputado tá igual nós, quer ficar quietinho lá no meio do mato, lá, isso aí mesmo, virando copo. Então, achei que era virando copo. Mas pode virar copo, água, chá, refrigerante, você pode virar o copo, né, do jeito que você quiser. Tem gente que gosta de vitamina. Então o que acontece, vereador? Dia de sábado, domingo e feriado não tem que fazer uso de carro público não, né? Obrigado. Passa a palavra para a vereadora Roseli. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Daniela, também sou a favor desse seu requerimento, muito bem colocado. Sim, do seu requerimento. Vai muito além de combustível, né? Quando a gente fala num carro, né? Não é só combustível. Nós sabemos aí que o valor na oficina também para esses veículos é altíssimo, né? Claro que a Secretaria precisa de veículos, está lá à disposição do secretário e daqueles que estão trabalhando com esses veículos, mas precisa ter um controle. Afinal de contas, é dinheiro público, né? Quando fala assim, está abastecendo com dinheiro da prefeitura, quanto dinheiro no final do mês, com essa quantidade de carro que tem, não é gasto? E está queimando pneu, outras peças, e vira e mexe os carros precisam aí de socorro, né? E o valor é muito alto para o nosso município. Então, se é papel nosso fiscalizar, vamos fiscalizar, e a gente pede aí o apoio
de todos os secretários que têm veículos, né, para que nos ajude. Eu falo que a transparência é o melhor parceiro do gestor público. O requerimento está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Obrigado, senhor presidente. Presidente? Passa a palavra para a vereadora Roseli. Senhor presidente, o meu requerimento é para o secretário de Agricultura. Esse final de semana eu fui abordada por um cidadão, um agricultor, pequeno agricultor, eu já tinha pedido antes, tornou a pedir o calcário, para que traga calcário para os pequenos produtores. Ele ainda falava assim, ó, mês que vem, no máximo até junho, nós precisamos já estar esparramando calcário. E nós não damos conta de buscar o calcário. Então ele pede, né, aí para o secretário de Agricultura que atenda os pequenos produtores com o calcário. O requerimento está em discussão. Está em votação. Aprovado 10 votos. Tem mais, vereador? Só isso, presidente. Obrigada. Agora eu vou passar para a palavra livre. Vereador Flávio. Senhores vereadores, senhores vereadoras, pessoal que está meio preocupado com a minha fala, mas vou ser breve. Quero aqui, senhores vereadores, convidar vocês, convidar toda a população, onde muitos aqui já estão sabendo que vai de quinta-feira agora lá no ginásio de esporte, às 20 horas, ginásio de esporte de frente ali à Caixa Econômica, vamos receber a Alego, né, os deputados aqui. Estamos aí fazendo uma parceria com todas as lideranças, com o poder público aqui da nossa cidade, para a gente poder estar recebendo a Alego aqui em Orizona, onde eles aí no sábado vai estar mandando para Orizona o Castra Móvel, onde que nós falamos muito, né, desses cachorros soltos aí. Então o pessoal já está bem interagido ali na Secretaria do Meio Ambiente para poder estar levando ali seus cachorros para fazer a castração, né? Então fica aqui um convite a toda a população, um convite a todos os nossos colegas vereadores. Quero estender aqui o agradecimento à Cátia Elô por ela ter está dando o apoio necessário nesse momento para a gente poder estar organizando, porque é um evento que está sendo feito de última hora. Não poderia também deixar de agradecer ao prefeito Felipe Dias, porque nós fomos atrás dele. O pessoal da Alego deixou essa missão aí para mim, para o João Flávio, para outras pessoas, e aí a gente reuniu todos ali para poder trazer os deputados aqui, esquecer as ideologias partidárias, o partidarismo, e unir nesse momento para a gente receber o nosso deputado. O seu deputado vai estar, o meu deputado vai estar, então é justo a gente poder estar junto e receber esse poder tão importante do estado de Goiás, que é a Alego. Então fica aqui o meu convite, o meu agradecimento à Cátia, o meu agradecimento ali ao prefeito, e eu quero aqui também nesse momento aproveitar o gancho da minha fala. O evento é na quinta-feira, às 20 horas, no Ginásio do Esporte, de frente à Caixa Econômica Federal. Ali vão receber ali pessoas, vão receber títulos, não, né? Certificado de honra ao mérito pelos serviços prestados aqui no nosso município, né? Oi? Medalha, você quer medalha? Pois é, então, e lá a gente vai ter uma oportunidade, um momento também de não só estar ali vendo os deputados, mas aproveitar e cobrar dos nossos deputados alguma ação, né, alguma ajuda para a nossa cidade. É o momento das entidades, né, associações estarem ali mais próximos dos seus deputados, reivindicar alguma demanda para a nossa cidade. Como eu estava dizendo, quero aqui aproveitar o gancho da minha fala, dizer a vocês, ontem eu tive o prazer de fazer uma visita ali no Country Club, onde fiquei muito feliz com aquela visita. Quando a gente critica alguma coisa, é justo também, vereador Roseli, a gente ver e entender que a coisa tem andado. Eu gostei de ver ali de primeira mão, eu acredito que tem muita coisa para se fazer ali, tem muita coisa para se melhorar ali, acredito que possa melhorar muito mais. Mas eu gostei de ver ali, vai ter 7 salas ali dentro, tudo novinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Professores ali bem qualificados ali,
A Gracinha, a gente de vez em quando pega no pé dela aqui, ela estava meio assim, chegou em mim, conversou. Ela fala que nós pegamos muito no pé dela, né, o vereador Carlos Eduardo. Mas eu disse para ela que esse é o nosso papel, essa é a nossa função é cobrar, né? E a gente precisa também de receber a resposta necessária dela. Muitas vezes ela ignora as nossas perguntas e é justo nós cobrar mais ainda, porque se ela está ignorando as nossas perguntas e as nossas cobranças, tem algo errado, né, vereadora Roseli? Então a gente entende nesse sentido. Mas entramos ali no bom senso, conversamos bastante e gostei muito de ver aquele projeto rodando ali. Quero aqui parabenizá-los. Eu sei que vai melhorar mais ali, pretendo ver muito melhor do que está. Então fica aqui hoje, não vou deixar nota de repúdio, vou deixar uma nota de elogio, né, senhor presidente? Obrigado. Senhor presidente. Passa a palavra para o vereador Ulisses. Senhor presidente, na palavra livre de hoje, gostaria de convidar toda a população, especialmente ali da comunidade da Corumbajuba. Amanhã teremos um mutirão de trabalho, onde acontecerá também a Semana Nacional de Registro Civil, com emissão de várias certidões, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, e geralmente certidões aí que, se você for pagar por ela, em torno de R$100 cada certidão dessa. Então, amanhã 100% gratuito lá no evento, convidar toda a população para se fazer presente, estar acompanhando lá o trabalho da Prefeitura Municipal, vários vereadores estarão lá presentes também, assim como essa parceria com o Poder Judiciário. Senhor presidente, rapidinho aqui, segundo o assunto da palavra livre, mandar um recado aí para o setor Sol Nascente. Em breve iniciará aí o asfaltamento do bairro Sol Nascente. Então, todos os moradores daquele bairro que anseiam aí há muitos anos pelo asfalto, gostaria de trazer notícia aqui em primeira mão que nos próximos dias aí estará iniciando o asfaltamento do Sol Nascente, possivelmente também a Avenida da Dona Baia, tão aguardada Avenida da Dona Baia. E o terceiro assunto da palavra livre também, está findando agora o período chuvoso, e também em relação à Secretaria de Infraestrutura, também se prepara para fazer ali a capa asfáltica ali do bairro Santa Maria 2, um pedido aí de todos os vereadores, para que desse agilidade a esse processo. Participei de algumas reuniões ali, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, secretário Hélio, nosso engenheiro Vinícius, e agora nos próximos dias aí estará iniciando esses dois importantes projetos de trabalho aí da Prefeitura Municipal, e com certeza a Câmara estará de perto aí fiscalizando, parabenizando de antemão aí toda a gestão do prefeito Felipe Dias, vice-prefeito de Cássio. Só isso, senhor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. A palavra é livre, chama a palavra livre, fala o que quiser. Na ordem. Senhor presidente, só pegando o gancho ali na fala do vereador Ulisses. Vereador Ulisses, como o senhor já anunciou o asfaltamento ali no bairro Bela Vista, eu gostaria de aproveitar o gancho aqui do Sol Nascente, né? E dizer ao senhor que foi colocada uma emenda de R$500 mil do deputado federal Célio Silveira, que esse dinheiro irá custear ali a compra de britas para o asfaltamento ali do bairro Bela Vista, né? Vai ser anunciado aí pelo prefeito Felipe Dias, recurso este aí que foi eu, algumas lideranças aqui, até o deputado, esquecemos o lado partidário e pensamos no povo. O deputado colocou R$500 mil para poder fazer o asfaltamento ali do bairro Sol Nascente. Senhor presidente, quero aqui também aproveitar o gancho mais uma vez na fala do vereador Ulisses, onde ele convida a todos ali para o mutirão ali na Corumbajuba, onde a gente tinha sido convidado para fazer uma sessão e agora a gente foi desconvidado. Existe essa palavra, vereador Daniel Hipólito? Desconvidado. Então o que acontece? Nós não vamos mais fazer a sessão porque o nosso presidente da Câmara optou a não ter essa sessão. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para o vereador João Lucas. Senhor presidente, mais uma vez cumprimentar todos os vereadores e vereadoras. Eu gostaria de usar a palavra livre aqui em dois assuntos. O primeiro, senhor presidente, eu trago aqui um aviso do Rinaldo Costa e também do Pedro, ali da Prefeitura, que na próxima sessão eles estarão aqui para estar falando sobre a questão ali do fechamento das vendas dos lotes, viu? Então, na próxima sessão. Outro assunto, aqui expus alguns dias atrás sobre a questão ali
da construção do posto de saúde ali no sítio Batã, que está prestes a ser iniciado, licitado, e também, que é a emenda do deputado Cristóvão Torni, e também falei também da questão do asfalto ali daquela Vila da Paz, que tanto necessita de asfalto, e a luta grande minha, do prefeito Felipe Dias, em busca da emenda de asfaltamento ali daquela vila. E posso dizer que conseguimos a emenda em 2021 com o deputado Zé Mário, e como o deputado Zé Mário deixou de ser deputado federal, mas apoiou a Marussa, a Marussa ficou com essa missão. Eu apoiei a Marussa na eleição passada com essa missão de destravar essa emenda que era do Zé Mário para estar fazendo aquele asfalto. E hoje, ontem, eu vejo ali fico mais satisfeito ainda quando olho no portal Transparência, a Prefeitura está ali a licitação para ser realizada dia 5 de maio. Então eu vejo que dinheiro na conta, a licitação já marcada a data. Eu vejo que agora, se Deus quiser, vai tornar real ali aquele asfalto. E posso dizer também que nesse ano, já está previsto ali para ser investido ali no distrito Batã mais de R$1 milhão em todas as obras que vão ser realizadas ali. Então eu fico muito satisfeito com isso e a população agradece. Muito obrigado, senhor presidente. É uma luta de todos nós. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu hoje trago um assunto bastante preocupante aqui nessa casa, que eu já relatei em uma outra sessão, quando solicitei através de requerimento ao prefeito e ao presidente da Goinfra, que é a questão da sinalização nas proximidades da Ponte dos Marcelos, da GO 219. Então aquela estrada hoje que está com uma condição boa, né? E as pessoas, principalmente nesse período, vereadora Roseli, transporte de grãos, né? Os caminhões vêm carregados do lado do Buritizinho para cá. Quem conhece a região ali, Ronaldo, sabe que é um morro íngreme, né? E comprido. Então as pessoas, nós tivemos 2 acidentes lá nos últimos 8 dias. Na última quinta-feira, tivemos um acidente lá que a pessoa escapou pelas mãos de Deus, né? Quem viu o caminhão não serve para nada, só a carroceria do caminhão, que eram 2 carretas, não serve para mais nada. E ontem, outro problema com outro caminhão também carregado de soja. E nós sabemos que ali o problema é grave, porque nós temos uma ponte estreita, né? Então, há necessidade sim da colocação de placas de sinalização, tanto vindo do Buritizinho para a Ponte dos Marcelos, quanto daqui para lá, alertando sobre daqui para lá, curva, ponte estreita, de lá para cá, a questão da descida, que é um morro íngreme, a ponte estreita, para que quem estiver vindo, porque primeiro você passa por um morro, então eles deixam o caminhão pegar, vir na velocidade que tem. Quando sobe, já está começando a descer novamente, aí tem freio que segura. Então há essa necessidade de se pensar isso aí, e eu peço a todos vocês, vereadores, por favor, nos ajudem, leve isso ao conhecimento do prefeito, porque a gente sabe que para a Goinfra vir colocar uma placa lá, talvez seja muito demorado, né, vereador Ronaldo? Mas essa placa tem que ser colocada urgente, para que a população, principalmente quem vem de fora, né, entender o real risco que é aquela situação ali, próxima à questão da Ponte dos Marcelos, para que possamos evitar de ter vidas ceifadas ali em um acidente em decorrência da não sinalização. Passa a palavra para o vereador Ronaldo. Vereador Carlos, essa questão você levantou já em outras sessões aqui, né, mostrando essa preocupação com a sinalização da Ponte Marcelos. Relatou agora também alguns acidentes. E isso aí se dá muito em virtude também, vereador, da questão de
A região do Buritizinho, Curumbajuba, Três Barras, Campo Limpo, eu sempre gosto de falar essa palavra, as últimas fronteiras agrícolas do município foram desbravadas há pouco tempo. E nesse período de safra, não só os caminhoneiros, freteiros da região que vêm cá fazer esse transporte, vem muito de fora. Então, assim, os daqui já conhecem bastante, né, a região, até os buracos já sabem onde tem. Agora, os de fora é complicado. Inclusive, estive recentemente no trecho entre Montes Claros e Corumbajuba, no morro, denominado Morro do Tchancota, onde houve também um acidente com um caminhão, né? Tem uma curva, essa curva, na hora que chega nela já tem que subir esse morro. Então, não dá tempo, né? Então, o caminhão tem que fazer marcha lá nas marchas lá para poder conseguir subir. Muitos não conseguem. E diante disso, nós já levamos também essa preocupação à Goinfra, né? Já fiz um ofício, o deputado Escola Tormin já foi para mim lá levar, eu não pude ir no dia, ele já deixou para a gente lá, pedindo também para poder fazer esse corte, né, desse morro, né, de forma que fica menos íngreme um pouco. Né? Então a gente vai ficar, mas tem jeito de tirar tudo também, mas vai facilitar bastante, né? Então a gente espera também que em breve a empresa, né, a gente pediu para Milão, para poder vir e fazer também esse corte, esse morro, de forma que os produtores da região da Curumbajuba, da Beira, do Campo Limpo, enfim, toda aquela região ali utilize essa estrada com mais segurança, né, e não aconteçam os acidentes como foi esse de caminhão de soja, que perdeu muita soja lá no dia que foi esse acidente. Passa a palavra para o vereador Daniel. Senhor presidente, não sei se é permitido o momento, mas eu queria fazer uma correção com relação ao meu requerimento, já de público aqui, quando eu trouxe a denúncia com relação ao uso do veículo de forma irregular e coloquei em suspeição o próprio, não sei o nome do rapaz do Divino, Ria. Mas não, é pior, é o próprio secretário que estava dirigindo o veículo, não é o filho dele, é ele mesmo. Eu só queria fazer essa correção. Não tendo nada a mais, declaro encerrada essa presente sessão. E os convoco sessão isso daqui 5 minutos.